Olá, esta edição do Pod Café recebe a arquiteta urbanista Ana Paula Wickert, que está aqui comigo no estúdio da Rádio PF. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui nesse programa que eu amei a ideia quando lançaram e estava ansiosa para vir. Que bom. Ana, a gente tem muito para conversar porque o Rio Grande do Sul passou aí por uma enchente terrível, não é? Uma tragédia climática que trouxe danos irreparáveis, a gente pode dizer, para muitas famílias, cidades inteiras alagadas. Hoje se fala muito que há uma migração climática enorme no estado e na metade de maio chegou a ter 500 mil pessoas como migrantes climáticos que tiveram que se deslocar das suas regiões para buscar outras áreas para se abrigar. E há uma discussão muito grande sobre como solucionar o problema que foi criado. Não criado nas enchentes, né? Porque, na verdade, esse problema é uma decorrência de coisas que não foram feitas no passado. E aí, muito se fala em alternativas que já estão sendo implantadas no mundo todo, como as cidades esponjas, enfim, muitas outras alternativas. A nossa conversa vai ser em torno disso, mas antes da gente entrar no assunto, eu quero falar um pouquinho de ti, né? Porque você é uma arquiteta já há muito tempo, aí na ativa, foi secretária de Planejamento de Passo Fundo por 8 anos, fez algumas das transformações urbanas da cidade que hoje estão aí, que são muito valorosas, ciclovias, caminhódromos, o Parque da Gari, né, que é maravilhoso, os parques lineares que você apresentou para os passofundenses, essa ideia de parques lineares, e eu quero saber como é que tudo começou aí na tua vida profissional, onde é que tu te formou, por que arquitetura? Olha, Zumara, por que arquitetura é uma pergunta assim, bem difícil de responder. Porque eu, na verdade, sempre queria estudar outras áreas, arqueologia, sempre gostei muito de história. E aí, aqui na UPF, no integrado, eu tinha um professor de história que me disse, olha, arqueologia era um curso raro na época, né? Então, difícil, tinha acho que só no Rio de Janeiro. E aí, eu estava meio frustrada e meu pai disse que não ia me deixar ir morar no Rio de Janeiro. Aí, meu professor de história me disse, olha, você pode cursar arquitetura, depois você faz mestrado na área de história. Eu falei, é isso. É isso, resolveu o meu problema, vou fazer arquitetura e vou estudar a história da arquitetura. E, de fato, fui para arquitetura, fiz em Santa Maria, passei na primeira turma da Federal de Santa Maria, cursei e todo o tempo da minha graduação eu trabalhei com a área de patrimônio. Então, como eu fui porque gostava de história, eu sempre me dediquei muito para essa área, fiz todo o trabalho de levantamento na época ali da 4ª colônia de imigração italiana, que hoje veio a se tornar um fortíssimo ponto turístico do estado, com patrimônio histórico de imigração italiana ali, né? Polesine, Vale Vêneto, enfim. Trabalhei sempre nisso. Quando eu estava terminando o curso, então, se eu quero trabalhar com essa área, eu já tenho que ir direto fazer uma especialização, né? Para entrar nesse sentido. Eu já queria ser professora. Na época eu queria ser professora. E aí fiz as seleções de mestrado. Passei em 2. Passei numa de História da Arquitetura, que era na UNB, e uma de Restauro e Patrimônio Histórico, que era na UFBA. Então não foi nem um pouco difícil de escolher entre Salvador e Brasília, né? Sim. Então eu escolhi Salvador, mas não só por isso, porque na época para escolher eu pensei, se eu fizer só História, eu vou sempre ser professora apenas acadêmica. Se eu fizer Restauro, é uma disciplina prática de projeto. E eu queria, olha a ironia do destino, eu queria mesmo trabalhar com desenho urbano. Mas aí, na época, eu pensei, eu não vou fazer, porque desenho urbano eu tenho que trabalhar em prefeitura e eu quero passar longe da política. Não deu, né? Acabei, por mais que tenha estudado para outra área, acabei vindo e atuando na área de planejamento e desenho urbano e dentro de uma prefeitura. O que não é ruim, né? Mas eu lá, aos meus 21 anos, que me formei aos 21, achava que não era isso que eu queria. Mas, de fato, assim, a experiência do mestrado em restauro é incrível, pelo fato de eu gostar de história, gostar de patrimônio, enfim, né? E trabalhei muito com isso. O projeto de restauro do teatro e do museu fui eu que assinei, da Brizoleta. Também assinei projetos de restauro lá em Santa Teresa, até de um casarão que sofria impactos com enchentes, né? Então é uma área que eu gosto muito. Mas, dentro disso tudo, era uma área também que não tem profissionais no Brasil, né, Zumara?
E aí logo, imediatamente, antes de terminar o mestrado, eu já tinha uma vaga na UPF para começar a trabalhar como professora, porque não tinha professor. A área de patrimônio era uma disciplina nova, ela entrou nos cursos de arquitetura em 96, então não tinha na época profissionais habilitados, né? E aí eu voltei do mestrado, já comecei a trabalhar na UPF imediatamente, né? E aí me dediquei muitos anos à pesquisa, extensão aqui na instituição, coordenei na DUC, fiz muito trabalho junto com prefeituras. E quando eu engravidei, eu pensei, eu não quero mais 40 horas em sala de aula. Agora eu preciso mudar um pouco o foco, porque 40 horas como professora, né, a gente fica muito presa. Aí eu fui fazer um MBA de marketing e reordenar a minha vida, a minha carreira e abrir um escritório. De fato, onde eu fiz esses projetos que eu comentei. E, sei lá, em 2012 chamei a atenção do prefeito Luciano de alguma forma, participei da elaboração do plano de governo, não o conhecia, conhecia o Juliano. A gente trabalhava muito, porque ele era vereador e eu defensora do patrimônio, a gente tinha essa ligação em virtude disso. E aí, ali, participei do seminário de plano de governo e me tocou coordenar a área de mobilidade urbana, junto do professor Gosch, me lembro. Daí saí dali, o Luciano me encontrou, gostei das tuas posições, gostei da tua forma de falar e tal, e eu, muito obrigada, eu segui, jamais imaginava que receberia o convite. E quando ele me convidou, eu ainda disse, tu sabe que eu sou da área do patrimônio. Ele falou, sim, mas imagino que tu saiba trabalhar com cidades. Eu falei, sei, né? Porque, claro, quando eu fiz o mestrado, eu cursei todas as disciplinas de desenho urbano. Eu só não fiz a dissertação em desenho urbano, né? Eu fui para a Bahia, só estudei e realmente tinha esse conhecimento técnico. Então, aceitei o desafio e isso foi uma guinada completa na minha carreira, na minha vida, porque aí comecei a estudar mais esse campo, né? E também responsável por algumas das transformações urbanas de Passo Fundo muito importantes, né? Porque não tinha caminhódromo organizado, não tinha ciclovia. Isso foi um desafio, né, Ana? É aqui numa questão conceitual, né, Zumara? Eu digo, imagina, eu já estava aqui na UPF desde 2001 dando aula. Isso foi em 2013 que eu iniciei como secretária. Então, muitos anos de pesquisa e trabalhos acadêmicos e a gente já tinha uma noção da cidade, de algumas questões que poderiam ser trabalhadas e que quando eu tive essa oportunidade a gente começou a levantar, né, porque é um conceito de cidade. Às vezes a pessoa fala, mas é só uma ciclovia. Não, é uma mudança da maneira de se relacionar com o espaço urbano. E claro, nós tínhamos ali o contrato com o Banco Interamericano, que também foi uma experiência incrível e que tinha oportunidade de trazer essas inovações, né, dentro do Parque da Gare, enfim, né, e tendo sido bem recebido pela gestão, a gente conseguiu implantar isso e realmente mudar a relação das pessoas com a cidade. Então eu tinha já um trabalho de pesquisa aqui na UPF que era sobre essa questão de identidade, de relações com o patrimônio, com a identidade do lugar, e a gente via que o patrimônio histórico era mal cuidado, as calçadas não eram ainda tem problemas, mas o espaço público era muito depredado em Passo Fundo, né? A gente trabalhou isso na jornada de literatura, em eventos, falava muito disso. E a ideia de trabalhar com a questão da revitalização dos espaços públicos e do patrimônio, ela vem ao encontro dessa questão da identidade e do sentimento de pertencimento, que é o que faz com que as pessoas cuidem do lugar. Que a gente trabalhou anos aqui no Momento Patrimônio, aqui na UPF TV, né, fazendo aqueles programas com a Proironita, falando sobre isso, do pertencer, de como tem que conhecer a história, de como tem que se relacionar com os lugares. E aí, claro, né, tu só se relaciona com o lugar se tu te sente parte dele. E para se sentir parte, ele tem que te fazer sentido. E aí, quando a gente estrutura um parque, uma praça, e você vai fazer teu lazer, teu convívio, viver a tua vida num espaço público, as pessoas mudam a forma de se relacionar com a cidade. E tu acha que isso mudou em Passo Fundo? Muito. Muito? Muito. Porque a gente acompanhou, né, durante a gestão, também dados, né? Dados de violência, dados de depredação. Claro, a gente tem coisas que eu, como era pesquisadora, às vezes queria estar lá na prefeitura fazendo pesquisa, mas não dava, né? Mas, por exemplo, a gente pode contar pessoas na rua e saber se tem... É nítido, né, de olhar. Quando a gente fazia ciclovia, ia passando o asfalto, as pessoas já iam andando em cima, nem esperavam secar o asfalto, aquele anseio, né? A gente até às vezes falava, nossa, de onde saiu tanta gente? Onde é que estavam essas pessoas? Onde estavam essas pessoas? Porque elas, antes da gente fazer as obras, elas estavam em casa. Não sei, estavam vendo TV, a gente sempre dizia, estavam vendo o Domingão do Faustão. E quando começou a aparecer, a oferecer o espaço público, as pessoas vieram
e se apropriaram de uma forma muito maior do que a gente esperava. Muito mais expressiva, assim, do que a gente imaginava. Bom, Ana, vamos entrar agora no tema que a gente propôs aqui para ti, que é talvez a reconstrução de muitas cidades em outros lugares, alternativas para mitigar o que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, em 3 regiões basicamente, que é a região da Serra, Vale do Taquari e região metropolitana. Se fala muito em alternativas que já são experimentadas em outras cidades, mas são alternativas isoladas. Por exemplo, eu vou citar de novo aqui as cidades esponjas. Uma cidade esponja pode resolver o problema de enchente e alagamento. É isso, não é isso? Zumara, essa situação que a gente está passando, ela não tem soluções prontas. Por mais que as pessoas queiram, e é confortável, dizer, esta é a solução. Tá aqui, pá. Não é essa a solução. A gente, quando analisa, né, primeiro que a gente está dentro de um fenômeno que é global, que é uma questão de mudança climática devido à emissão de gases de estufa. Então, assim como hoje nós estamos aqui com enchentes, a gente está vendo lá no Mato Grosso incêndios, a gente está vendo que as pessoas morreram de calor semana passada durante o Ramadã, na Arábia Saudita. 500 pessoas morreram de calor. Num evento que acontece desde o ano 600 e desde que existe o islamismo, eles fazem a peregrinação. E nesse Estados Unidos também sofrendo com um calor absurdo. Estados Unidos, agora a preocupação da Olimpíada em Paris, que vai estar muito quente, enfim. Então, é um fenômeno mundial. Nós, no Brasil, não temos a cultura do planejamento urbano implantada nem nas nossas cidades, nem na gestão do Estado, nem na gestão nacional. Né? Então, o que a gente vê? Às vezes vem uma ordem de cima do governo federal, aí todos os municípios até tal população tem que ter plano de mobilidade urbana. Muito bem, senão não recebe recurso. Aí os municípios são obrigados a fazer o tal do plano. Porque se não é assim, os municípios não fazem. Porque o que acontece? Tem demandas muito urgentes. Normalmente os prefeitos entram e a prefeitura ela é um enxugar gelo constante, porque tem saúde, educação, saneamento, e as cidades brasileiras elas cresceram muito rápido e muitas sem estruturação. Veja que Passo Fundo mesmo não tem saneamento básico implantado ainda. Né? Nós estamos remando nisso e somos uma cidade de ponta. Então tem questões ainda muito atrasadas na parte da estruturação das nossas cidades, e eu falo em geral, né? Brasil em geral. E ainda mais precisamos parar e planejar para um futuro curto, médio e longo prazo, porque nós vamos ter ações que são importantes em curto, médio e longo prazo. Então não adianta a gente achar que vai construir um monte de casas agora num lugar mais alto e resolveu. Primeiro que essas casas são temporárias, elas não trazem dignidade e conforto, elas vão só tirar a pessoa do abrigo e botar numa casa. Mas você está vendo o tamanho das casinhas que estão fazendo. Então não é uma coisa que é o teu sonho da tua vida, está ali. Só que a gente não pode parar isso, tipo, construiu as casas e agora resolveu. Não resolveu, porque daqui a pouco vai ter de novo. Então a gente tem que mudar, na verdade, a estrutura de pensar as cidades. Com planejamento, com dados. Não se pode planejar sem dados. Aí a gente precisa ter informações técnicas confiáveis. Um georreferenciamento, poder botar um plano de macrodrenagem ou um plano de bacias dentro de um sistema georreferenciado para saber até onde que alaga, qual a velocidade da água, como que isso vai impactar o território. Não pode ser eu moro aqui nunca alagou. Bom, mas ano que vem pode alagar, não sei. Verificar onde é que estão, por exemplo, as cidades nem estão falando muito isso, mas a lei não permite hoje construir em cima de canalizações de drenagem ou galerias, né? Mas em Passo Fundo tem vários bairros em cima de galerias antigas. Não sei, daqui a pouco chove muito, estoura essas galerias. Você já pensou o efeito disso? Aconteceu ano passado isso. Acontece. Acho que aconteceu num bairro em Passo Fundo que uma galeria estourou numa residência. Da cidade ele tem galerias enormes e que vem num planejamento, porque são coisas novas, né, Zumara? São questões novas. Como eu falei ali, eu fui para uma área nova da arquitetura, que é o patrimônio histórico. Na mesma época que se começou a falar disso no Brasil, que era os anos 90, começou a se falar de questões ambientais. Porque eu me lembro, porque eu estudei para a prova do mestrado e eram questões novas. Na minha prova de mestrado da UNB, pedia para definir sustentabilidade arquitetônica. Eu não tive em aula isso. Eu me formei em 98. 98. Não tive essa disciplina em aula.
E eu tinha disciplina de ecologia, eu estava na UFSM, que é uma universidade que hoje, desde que tem esse curso, sempre é um dos melhores qualificados do Brasil, e não tinha, porque não era um assunto que se falasse. Então, veja, na construção da cidade, 30 anos é pouco tempo. Se 30 anos atrás a gente estava fazendo o bairro sem pensar nisso, porque também não se falava nisso. Então, hoje a gente tem que mudar completamente. Nós não podemos ter, por exemplo, leis que regrem o planejamento urbano da cidade que sejam tão antigas, porque não respondem mais. E às vezes as cidades vão, né, nesse afã de ir rapidamente arrumando e dar uma costuradinha aqui, aperta a roupinha ali, mas não trocou a legislação, não modernizou a forma de pensar. E o Brasil, ele tem um estatuto da cidade que é antigo já, dos anos 90. Já está ultrapassado. Não está ultrapassado, Zumar. Os municípios nem conseguiram atender o estatuto ainda. Os municípios não atendem. O estatuto das cidades é muito... Ele tem muitos instrumentos que são bem interessantes, mas a maioria dos municípios não consegue aplicar. Instrumentos de outorga onerosa, instrumentos que dão mais dinheiro para o município, mais oportunidades de investimentos. Mas não consegue por quê? Por uma questão burocrática? Porque não tem interesse? Porque não São várias as razões. Porque não é, como eu falei antes, não é uma cultura do Brasil investir em planejamento. E aí você precisa, o que é difícil na gestão pública é se reconstruir. Porque todo o processo de legislação ele é participativo, né? Ele envolve, nossa, dá um trabalhão, a gente começou o plano diretor, você tem que conversar com a comunidade, você tem que ouvir os anseios, você tem que ir lá na ponta. Eu falei, precisa ter dados, a gente precisa de dados, né? Modelos, e usar a tecnologia, a inteligência artificial, mas a gente também precisa ter o contato com as pessoas, porque a gente está falando de cidades, e cidades são feitas de pessoas antes de mais nada. Então a gente precisa de equipe, precisa de gente, precisa de tecnologia. E as nossas prefeituras no Brasil em geral, elas têm dificuldades financeiras, todas, né? Não é Passo Fundo. Passo Fundo está super bem, mas elas têm uma dificuldade fiscal para poder atender a todas as demandas. Isso vem dessas reformas políticas que deram alguns encargos aos municípios que não existiam, né? Então é toda uma situação estrutural do país que leva a isso. Então, por exemplo, Portugal. Quando eu fiz um curso em 2004, pela UPF, fiz um curso na Espanha, de documentação de patrimônio histórico. E aí a gente teve aula com o pessoal do Instituto de Patrimônio de Portugal. Em 2004, eles tinham todo o patrimônio georreferenciado, todo o patrimônio dentro da legislação de planejamento dos territórios. Eles fazem lá planejamento regional, que é o que a gente vai precisar pensar agora para essas questões ambientais. Então, como eles estavam desenvolvendo o turismo em Portugal, o que eles tinham? Determinada região, ela vai ser focada no vinho, tem 10 propriedades históricas aqui medievais. Se tu investir aqui, tu fizer uma vinícola ou algo desse sentido, tu vai ter incentivo do Estado. Eles sabem tudo, daí eles tinham as condições do prédio documentada e daí eles tinham até o valor que precisava para restaurar aquele prédio se tu fosse investir ali. Então, isso em 2004, eu nem sei como é que eles estão hoje, que eu não fui mais atrás, mas o sistema de gestão do patrimônio, que eles usam também para outras áreas do território, tem muitos dados, tem muito planejamento. Muito mais avançado em relação... de sentar e pensar, porque eu sempre digo, decisões a gente toma sentada pensando. Tomou a decisão, né, dentro dos fatores, claro que tu tem que ter flexibilidade, mas aí às vezes surgem novas ideias. Mas eu tive uma ideia. Mas tu lembra que aquela decisão tu tomou porque tu usou tais dados e tais referências e daí tu segue. Porque senão a gente se dispersa muito, né, Zumar? Uhum. E Ana, mas assim, você está me dizendo que nem o Estatuto das Cidades os municípios conseguiram implantar, a grande maioria, ele é lá dos anos 90, não é? Dos anos 90. Então, eu... não sei se eu posso dizer isso, mas é pessimismo até dizer que o Estado do Rio Grande do Sul vai conseguir resolver problemas que são grandiosos nesse momento para futuros eventos climáticos. Não vai conseguir dar conta antes de... Olha, Zumara, talvez... Eu procuro ser mais positiva, mas talvez, devido ao tamanho da tragédia, ela obrigue uma mudança de postura, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem... o Estatuto da Cidade foi pensado lá e aí mandaram para os municípios todas aquelas questões que podiam trabalhar nas legislações urbanas,
mas aí o pessoal não se atualiza, aí o negócio da venda do índice é uma complexidade até hoje que ninguém consegue entender, mas não é que não consegue entender, é porque precisa sentar e se debruçar. Aí você tem que ter uma pessoa para isso, né? Mas talvez, face a tragédia que nós tivemos, a decisão vai ter que ser tomada, porque não vai ter como recuperar isso simplesmente arrumando o asfalto das estradas e Sim. acabou. Então, o pulo do gato agora seria mudar a matriz de transporte, investir em outras, não rodovias, que a gente, né, fala sempre da ferrovia como uma estratégia para cargas, né? Mudar a estratégia junto aos rios, as ocupações, ser mais rigoroso em relação a isso, né? Que a gente sabe que tem cidades ali muito antigas, Santa Teresa, que eu citei que fiz um projeto lá, é uma ocupação de imigrantes. Imagina, o rei distribuiu essas terras. Jamais, né? Na época lá de chegada dos imigrantes alemães, tu precisava estar junto da água. Até como fiz uma live esses dias com o professor Marcos Frandoloso e a gente estava falando sobre isso, do patrimônio dentro desse contexto da crise climática, porque os imigrantes italianos, por exemplo, eles vinham construir um moinho no rio. Próximo, sim. Não, é no rio, para poder girar rodar a roda água. d'água para ter energia. E esse patrimônio que está lá há 200 anos agora está sofrendo, né? Então nós estávamos falando sobre essas estratégias também e políticas para isso. Então, precisa agora ter um entendimento diferente desse território. Mas também ele é um território que tem significado cultural. Aí o pessoal que trabalha com toda essa área de identidade e patrimônio sabe que as pessoas têm relações com esse rio, com esse território. Então não é tão simples. E trazer, agora nós vamos fazer cidade esponja em Porto Alegre. Aonde? Porto Alegre é um aterro, onde alagou, metade da parte é aterro. Então Porto Alegre deveria olhar mais para Nova York do que para a China, que está fazendo cidade esponja. Porque é muito parecido, né? O que Nova York está fazendo? Nova York também é aterro, né? E Nova York... Tive a oportunidade de fazer uma viagem direcionada para conhecer os parques e espaços públicos. E a minha defesa agora dessa questão dos espaços públicos é justamente de que nos espaços públicos a gente vai ter oportunidade de criar soluções que contribuam para a cidade, né? Então, o desenho desses espaços públicos de orla, eles são desenhos que se elevam, são desenhos sobre palafitas, são desenhos que captam água, com sistemas que captam água, que não é só deixar a água subir e voltar, mas também criar espécies de piscinas, né? Então, um dos últimos playgrounds que tem na margem em Nova York é um playground que ele é todo... Ele não é esponja, ele é todo impermeável, mas ele se torna uma piscina. Quando enche, alaga, ele é um tanque de retenção e depois ele vai soltando essa água aos poucos. Então, nem sempre absorver é a solução. Às vezes, reter também é uma solução. Às vezes, a combinação das coisas também é a solução. Então, cada território tem que conhecer as suas particularidades para poder desenvolver soluções. No né? caso, tem uma dúvida não, uma questão. Ali naquela parte do Guaíba que foi toda revitalizada ali na usina do gasômetro. Que é o parque ali, que né? Ali, por exemplo, não pode mais ficar do jeito que está, né? Ali tem que ter uma outra estrutura. Eu te confesso que eu não vi como que ficou ali, porque tem parques que são feitos para alagar. Isso não é um problema. Então, por exemplo, se tu tem um parque na margem e o parque ele é pensado de modo que ele possa alagar e depois que abaixar a água ele volta a ser parque, tá tudo certo. Então ali não sei se ele foi destruído. Claro, arrancou, a gente viu, ele arrancou o guarda-corpo e tal, porque o que aconteceu agora é uma coisa que foi com uma força diferente, com uma potência histórica, né? Foi muito né? maior do que a enchente de... Na verdade, ele é uma coisa que é diferente de qualquer outra enchente que teve antes, né? Ele é um fenômeno diferente. Por mais que tenha gente aí... Isso me incomoda um pouco, porque como a gente vive um mundo de redes sociais, né? A pessoa pega um microfone, põe uma roupinha legal, faz um vídeo e já diz... Como que as pessoas dizem que não estavam preparadas para o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Ninguém estava preparado. Ninguém estava preparado. Porque a gente já viu acontecer esse tipo de situação, cheias, enchente, furacão, sei lá, mas não na proporção que aconteceu aqui, não em tão curto espaço de tempo. Sim, foram então, 3, 4 em menos de um ano. Vamos ter enchente, vamos ter deslizamento, pode ter, mas não 500 deslizamentos numa estrada, não uma enchente que começou em 4, 5 horas, ela subiu 20, 30 metros. A minha família é de Lajeado, a gente se conhece lá desde sempre,
E nunca aconteceu o que aconteceu lá. Então, quem disser que sabia que ia acontecer isso, é evidente, porque a gente fala do aquecimento global, tem comprovações científicas, mas a gente não esperava que aqui no Rio Grande do Sul fosse acontecer algo desta proporção. A gente vê acontecer em Petrópolis, vê acontecer em Bertioga, né, que deu aqueles problemas, mas eles são mais pontuais. Aqui foi uma extensão muito vasta do território. Chegou até a fronteira lá, Pelotas, né? Claro, por toda a nossa configuração, Lagoa dos Patos, enfim, né? Então a gente vê que agora é diferente, né? Ana, assim, você que passou pela prefeitura de Passo Fundo, tem essa experiência. Vamos pegar uma cidade, Mussum, por exemplo, que enfrentou 2, 3 enchentes aí do ano passado para cá, né? Muitos moradores perderam tudo uma vez, perderam tudo 2 vezes e 3 vezes. O que um prefeito de uma cidade como Mussum deve fazer para tentar mudar um pouco essa realidade que está vivenciando? Por onde ele começa? Bom, eu não sei te dizer assim como é que é o território do município, né? Porque a gente sabe que o município não é onde é o assentamento urbano. Então, o município tem áreas, mas veja bem, às vezes a pessoa fala, tem que mudar a cidade de lugar. Sim, mas como assim mudar a cidade de lugar? As terras do entorno têm proprietários, então tem que identificar um território, desapropriar, não sei como é que ele vai fazer. Por isso é tão complexo isso. E eu falo que depende de uma relação de governos, não é o prefeito. Né? Eu não vejo como uma situação como essa nossa vai ser resolvida por cada prefeito individualmente. Ela tem que ser resolvida em nível federal e estadual, porque a gente está trabalhando com regiões. É um conjunto de ações, então, que assim, todos os... É um conjunto de ações. E assim, o prefeito ele vai dizer, eu vou comprar. Bom, se o município tem dinheiro em caixa, que ele possa comprar um território, porque deve ter territórios que viraram leito de rio agora. Então ele sumiu do mapa, literalmente, né? Mas aí o prefeito teria que fazer um estudo para verificar para onde que ele vai levar essa cidade. O caso como foi feito, vamos dar um exemplo do que foi feito em Itá, que está aqui pertinho, as pessoas meio que conhecem. Itá, a cidade foi alagada para construir uma represa. Claro que aí a represa tinha que indenizar os moradores. É diferente, é uma iniciativa privada que vai comprar todo aquele território lá, fazer a cidade nova e indenizar cada um com a sua casa. O Clima não é uma empresa privada que vai indenizar cada um. O Clima... Então, aí o prefeito, bom, da onde vai vir o recurso para isso? Ele vai ter que vir do governo. Não tem como. Vai ter que vir do Estado, de alguma política de financiamento, de alguma ordem aí que venha. E, claro, vai ter pessoas que vão migrar, né, Zulmara? Tem gente que vai ter problema psicológico, a gente se relaciona muito com o território. Então, o lugar onde tu viveu uma tragédia desse tamanho, talvez tenha gente que não consiga mais acordar ali. Vem para Passo Fundo, vai para Caxias, vai para Chapecó, enfim. E até nisso a gente está estruturando esse Passo Fundo para receber esses migrantes, porque as pessoas vão se movimentar no território. Mas também vai ter aquela pessoa que não vai querer sair do seu lugar. E aquela pessoa que perdeu tudo, né? Tinha casa, a área, era um valor e agora não tem mais. Às vezes a pessoa não tem mais nem o terreno. Ela tinha um terreno, dali a pouco não tem mais, né? Veio abaixo. Então a questão ela envolve vários fatores e as decisões não são simples. Então por isso que foi importante criar uma estrutura de gestão, que é um ministério, uma secretaria, agora não sei como é que acabou ficando. E o Ministério Extraordinário da Reconstrução. E tem uma secretaria também extraordinária. Porque não tem como tratar isso dentro das pastas tradicionais. Só que tanto né? a secretaria quanto o Ministério, elas têm prazo de curta duração. O Ministério fica funcionando até 31 de dezembro, aí não dá, né? Mas eles não vão resolver nada até 31 de dezembro, né? Eles talvez imaginem... É que é o normal, né? A gente apagou o incêndio, deu. Que não deveria ser. Então, a gente deveria ter agora estruturar ministérios ou criar um sistema para poder trabalhar com soluções urbanas. Permanentes. E dentro de um planejamento regional, que isso me chama muito a atenção, porque quando a gente fala em tragédias climáticas, não é Passo Fundo, Caxias, Carazinho, é uma região. Quando chove muito em Passo Fundo, enche os rios lá embaixo, porque a gente está no berço das águas. Eles nascem todos aqui. Então, às vezes não está nem chovendo lá, mas o rio sobe muito rápido. Então, tem que ter política aqui, tem que preservar as nascentes aqui, né? Tem que ter mata ciliar para que a água vá perdendo um pouco de velocidade.
Não sei como é que ficou essa questão do leito dos rios. Hoje em dia, por exemplo, o meio ambiente não permite dragar rios, mas eu também não sei se agora eles não encheram de lixo, de resíduos sólidos. Sim, um outro problema no estado é São a destinação do São lixo, vários. né? As cidades, Canoas, por exemplo, está lotada de lixo. A gente estava conversando há pouco aqui sobre os carros. Para onde vão os carros que foram alagados? Alguns estão sendo vendidos para recuperar, mas muitos não serão. Para onde Bom, irá? com ferro velho, mas é um volume muito grande de resíduos, né? E nós já tínhamos problema, né? Todo mundo manda para tal do Minas do Leão ali, seus resíduos sólidos. Inclusive, Nós, inclusive. Então, assim, eu vejo que às vezes a gente precisa parar num momento desse e pensar, não, chega, não dá mais, vamos fazer uma usina... Tipo aquela que tem na Dinamarca, em Copenhague, que queima todo o lixo de Copenhague e ainda vende, queima o lixo da Suécia e queima uma parte do lixo da Alemanha, dos resíduos. Pois é, tu trouxeste aí o exemplo de Nova York, mas tem outros exemplos no mundo, não é? Que exemplos a gente poderia pegar e adotar aqui no Rio Grande do Sul, além de Nova York? Como eu falei, cada lugar que aconteceu vai ter uma estratégia diferente, porque enquanto Bento caíram as barreiras ali, Porto Alegre teve o Guaíba que encheu e entrou pelas tubulações de esgoto, Pelotas teve problema por causa da Lagoa dos Patos, então cada um teve uma situação que causou, né? Então o mais importante que eu vejo é conhecer o território, e isso muitas cidades do mundo têm vários sistemas de georreferenciamento, de sensores, para acompanhar e conhecer esse território e entender que soluções urbanas e de projeto possam ser desenvolvidas. Copenhagen criou um sistema que a água entra, né, tipo uma rede subterrânea que eles armazenam a água. Tem gente que pode pensar em talvez criar esse sistema, mas em Bento não adiantaria isso, porque lá foi o excesso de chuva que colapsou, então lá tem que ser outra solução, né? Então a gente precisa sempre conhecer o diagnóstico bem feito, né, com profissionais técnicos multidisciplinares. Eu queria saber qual é o papel do arquiteto aí nesse processo. O arquiteto e urbanista, arquiteto o único profissional que se forma para atuar no desenho e planejamento de cidades. Nenhum outro tem essas disciplinas, porque, como eu falei antes, pensar uma cidade envolve trabalhar com as pessoas. E aí a arquitetura ela é uma ciência social aplicada, então a gente estuda sociologia, estuda essa parte das relações participativas, né, porque a gente não pode também tem soluções técnicas, mas elas têm que ser aplicadas num contexto social. Então o arquiteto é quem faz toda essa parte do pensar a cidade, de estabelecer esse regramento urbanístico junto com o engenheiro ambiental, junto com outros, mas ele deveria ser o cabeça, né? Na Europa é assim, né? O arquiteto que lidera o grupo multidisciplinar que trabalha numa cidade, na parte técnica. Mas aí a gente vai ver, Zulmara, os municípios aqui do Rio Grande do Sul, que têm em torno de 30 mil habitantes para menos, a maioria não tem arquitetos trabalhando. E aí você pensa, está gerenciando uma cidade sem ter o profissional que sabe sobre cidades. Uhum. Aí você fala, mas tem um engenheiro civil aqui, mas o papel dele é outro. O papel do engenheiro civil está mais relacionado com a infraestrutura em si, né? Drenagem, pavimentos, outras coisas. O arquiteto ele pensa a cidade de forma integrada. Então ele é um profissional importante. E o nosso conselho tem feito um movimento nesse sentido, mas a profissão vem sendo mais valorizada, mas ainda assim não temos no Brasil o mesmo status que os profissionais da área de arquitetura e urbanismo têm fora daqui, né? Então, é só tu entrar num LinkedIn e procurar as vagas para arquiteto no Brasil e vagas para arquiteto nos Estados Unidos. Aqui não existe praticamente arquiteto urbanista, né? Sim. E lá tem arquiteto de landscape design, que é o cara que cria paisagens, é o cara que... então, assim, a gente viaja, às vezes, vê parques, vê praças, vê lugares interessantes, é porque tem profissionais qualificados ali por trás, remunerados, trabalhando. E a gente tem profissionais habilitados para isso no Brasil? Claro. Tem formados? Todos os nossos profissionais dos últimos 40 anos são especializados arquitetos e urbanistas. A gente tem na graduação as cadeiras de projeto arquitetônico e projeto e planejamento urbano. Algumas instituições com uma carga horária maior, umas com uma carga horária menor. A minha instituição tem uma carga horária gigantesca de urbanismo, quase equivalente à de arquitetura, que é o FSM,
Algumas focam mais na arquitetura, tem design de interiores, a minha não tinha muito design de interiores, mas no geral, todos os profissionais de arquitetura e urbanismo, que tem lá no título, né? Só se o cara é muito antigo, ele é só arquiteto. Daí não era arquiteto e urbanista. Mas, no geral, quem se formou nos últimos 30 anos é arquiteto e urbanista. E aí, tendo a oportunidade, as pessoas vão para o campo. Por que ninguém vai para a área do urbanismo, Zulmara? Porque não tem oportunidade de trabalho, né? Então, não é por necessidade, porque a necessidade é urgente e existe, urgentíssima. A gente aqui, quando estava no NADUC, uma das prerrogativas que a gente tinha para firmar convênios com as prefeituras era que eles contratassem um profissional de arquitetura, que era ele que faria ponte com o NADUC, porque o NADUC ele atuaria como um núcleo de apoio à prefeitura, né, os professores, com uma formação técnica mais aprofundada, mas a exigência era que tivesse um arquiteto trabalhando na prefeitura, senão não conveniava. Porque justamente a gente precisa ter esses profissionais com essa formação, e se ele entrou recém-formou, entrou numa prefeitura, ele ainda é um profissional meio cru, mas ele vai se expandir, ele vai para eventos, ele vai fazer treinamentos, o próprio Ministério, agora nem sei, tem um portal dentro do governo que chama Capacidades. Tem vários cursos gratuitos, mas é para profissionais que estão dentro de prefeituras. Então, se eu quiser fazer curso, eu não consigo. Mas o profissional que está dentro da prefeitura faz. Pode fazer. E daí vai ensinando a usar os instrumentos do Estatuto da Cidade, vai ensinando toda essa parte e a pessoa vai se aprofundando. Mas ela precisa estar nesse meio, né? Bom, Ana, o Santiago Uribe teve recentemente em Passo Fundo, você já conheceu o trabalho dele, obviamente, conheceu e já foi para Medellín, sabe o que aconteceu por lá, mas você teve um contato com ele aqui pessoalmente. Como é que foi esse contato com ele, essa relação que foi criada aí nesse momento? Bom, em primeiro lugar que eu não fui a Medellín nunca. Ah, tu não foi? Não. Conheço, estudamos as bibliotecas Parque para criar o Parque da Gari, junto com a professora Tânia. É que tu é uma pessoa tão viajada que eu achei que tu tivesse passado Medellín por... não fui ainda. Não coincidiram as oportunidades. Mas eu conheci, então, o Jaramillo, que é um dos arquitetos que trabalhou lá no Congresso Parques, já assisti o prefeito de Medellín, um dos prefeitos, palestrando num congresso também, e agora conheci o Uribe. Também, quando eu era secretária, veio um outro secretário de lá, de cultura, veio para Passo Fundo, conversou conosco na época. Então, a gente tem um contato muito próximo que aconteceu em Medellín e também em Bogotá, né? Às vezes a gente fala muito em Medellín, mas Bogotá também tem uma experiência bem legal nesse mesmo sentido. E é legal, né, a gente ter o contato, porque a pessoa vem para dizer que foi possível fazer. Às vezes a gente olha e fala assim, não dá para fazer. O que eu mais ouvia quando eu entrei na prefeitura era isso, né, Zulmara? Eu falava assim, vamos fazer uma ciclovia na Avenida Brasil? Não dá. Não dá. Não dá. Vai mexer na calçada, nas árvores, não tem espaço. Não, vai fazer o Parque da Gari, conectar com a estação, vai trocar a feira de produtor do lugar. Não dá. Então a gente ouve muito, não dá. Eu, no primeiro ano da prefeitura, pensei, eu saio daqui presa, porque não é possível, tudo que eu quero não dá, então daqui a pouco eu estou fazendo coisas que não pode, né? Não podia, né, Zulmara? Era só uma questão de mudança da forma de pensar. E ele vem e traz uma experiência que é uma experiência importante, porque ela é uma experiência de longo prazo, Zulmara. Medellín, assim como Copenhague, não são cidades que se transformaram do hoje para amanhã. Copenhague, quando eu fiz o curso com o Yangel, eles deixaram claríssimo duas coisas. Primeiro, não pode retroceder. Eles começaram nos anos 70 o processo lá. O Medellín começou mais recentemente, mas são 30 anos já de trabalho, né? E segundo, que é ter um pensamento de um conceito de cidade, não é um conceito de gestão. Não importa quem seja o prefeito. A cidade caminha para essa direção. Então, Copenhague, eles têm metas, que é o pacto, provável esse pacto que está sendo feito em Passo Fundo, Pacto pela Inovação, ele deveria ser um pacto da cidade. Então, Copenhague tem lá um pacto, um espaço público a 10 minutos a pé para cada morador em tanto tempo. Emissão de carbono zero até 2030. Ampliar a arborização urbana. Então, tem aquelas metas e elas devem ser seguidas por qualquer gestor. Que se tu não faz isso, tu não consegue atingir, porque aí entra... mas eu não quero trabalhar com esse espaço, mas eu vou virar para cá. A gente faz. Vou virar para cá. Que acontece muito no Brasil, perde, né? Exatamente. Então a gente precisa ter esse pensamento a longo prazo,
que foi o que aconteceu em E Medellín. não desistir. Foi o que aconteceu em Bogotá. Daí vai ter fase que vai ser mais rápido, vai ter etapas que vai ser mais... Por exemplo, durante a pandemia, não teve como evoluir muito em alguns aspectos, porque a gente tinha uma pandemia para tratar. Aí depois tem que voltar e seguir naquele planejamento. E de vez em quando reestruturar o planejamento, porque as coisas às vezes mudam, né? Essa questão climática. Mas tu tem que ter uma visão lá na frente. E ir trabalhando. Então, tu tem que ter a pessoa que trabalha no dia a dia, que tapa o buraco da rua, mas tu tem que ter a pessoa que tem uma visão holística, que olha lá na frente e vai criando as estratégias para você ir chegando lá. E, paralelamente, fazer um trabalho de conscientização popular e mudança de mentalidade também. Sabe que o curso também não é GEL, fácil. Sabe que o curso do GEL, o hashtag do curso era Changing Mindsets. mudando a forma de pensar as pessoas. Porque realmente você dizer para as pessoas que você vai tirar uma pista de carro para botar ciclovia e caminhódromo e árvore, às vezes a pessoa fala, não, eu quero carro. Ela está se afogando no calor, mas não, eu... Imagina, né, Zumara, Passo Fundo, as pessoas falavam, não, elas vão tirar... Durante as audiências do plano diretor, apareciam sugestões, vamos tirar os canteiros da avenida e fazer mais pista e estacionamento. Mas esse pensamento tem até hoje. Agora encurtar diminuir os canteiros. Tu imagina que não leva nada, para fazer um corredor de ônibus. O corredor de ônibus, ele tem pesquisa, mas não é diminuindo os canteiros, não leva nada. Quanto mais tu alarga, daí tu pega o exemplo de Los Angeles, que é o mais famoso do mundo, né? Quanto mais tu alarga as pistas, mais carro vem e mais congestionamento tu tem. Não existe isso. E a tendência das cidades europeias e cidades que estão caminhando hoje para ter altos índices de qualidade de vida é tirar os carros do centro, trabalhar com uma área central, assim, mais de pedestre, mais calma, né? Uma zona mais calma, que o carro até passa, não é fazer calçadão, que aqui em Passo Fundo, se tu falar a palavra calçadão, as pessoas têm proibido. Daí eles falam assim, mas e Cruz Alta? Eu convido quem critica Cruz Alta a ir lá conhecer Cruz Alta como está agora. Mas, enfim, é uma área mais lenta, com mais pessoas, com mais segurança, que as crianças possam circular também, e aumenta o consumo, melhora a relação das pessoas com o comércio, né? Traz outra dinâmica para a cidade, porque onde você tem uma cidade voltada para o carro, essa cidade não tem mais futuro. Então, o caminho... Já vamos começar a pensar que o caminho é desenvolver transporte público, desenvolver transporte ativo, né? Paris está toda focada nisso. Paris era uma cidade que tinha pouquíssimos quilômetros de ciclovia e agora a prefeita Anne Hidalgo, ela está implantando muitas ciclovias, tirando pavimentação, enverdecendo a cidade, né? Porque aí também você vai criando... esse enverdecer, criar áreas verdes, adensar a cobertura vegetal, vai criando um microclima mais agradável, tanto que a gente sabe que quando a gente vem aqui para o PF, aqui é muito mais, a gente fala mais frio, mas aqui tem mais vegetação, ele é mais agradável, mais ameno no verão do que lá no centro da cidade, isso é óbvio, né? Tem mais verde. Eu moro no Banhado da Vergueiro, ali no Banhado da Vergueiro o clima é diferente do que no centro, ele é mais frio. Mas esse mais frio não é ruim, porque o problema nosso é que o excesso de calor também é uma questão, né? Então, esse enverdecer, trazer mais pedestres, diminuir a emissão de gases estufa, esse é o caminho. Que é essa mudança de relacionamento nosso como pessoas com o mundo, né? Na forma de consumir. E o termo resiliência, eu acho que porque o Santiago trabalha com isso, né? Cidades Sim. resilientes. A resiliência vem disso. É um processo, não é contínuo. Tu tem que ter paciência, tu tem que aceitar essas mudanças. A gente tem que é o trabalho de formiguinha, né, Zumara? E pensar que a resiliência, né, ele falou isso, eu também concordo, que não é aquilo do bambu que se dobra e não quebra e volta. A resiliência é o que a gente historicamente vem estudando, que é a pessoa que consegue também se reestruturar depois dessas mudanças que o mundo vem apresentando. Então, as sociedades que melhor se adaptarem, elas vão crescer e vão se desenvolver. Agora, é importante que as comunidades participem de todo esse processo, porque nada que vem de cima para baixo funciona, né? Então, adianta o prefeito determinar ou o governador e não haver uma conversa com as pessoas têm que ser parte do processo. E é importante que a gente comece
a focar também nessas políticas, Omara, que vão reduzindo a emissão de plástico, de resíduos, que é desconfortável num primeiro momento, porque a gente é muito acostumado a essa coisa prática, né? Mas, por exemplo, na Alemanha e vários países já não é mais permitido ter garrafa plástica, nem para água mineral, nem nada, né? Agora eu vou fazer uma nova viagem, porque eu vivo para viajar, né? Trabalho Por para isso que viajar. eu achei que tu conhecia Medellín. Eu não conheço. Mas então a gente vai ter que combinar essa viagem juntas, né? Mas o que eu ia te contar é que daí eu fui reservar os hotéis, e aí nos hotéis, né, sempre eles colocavam, né, ali, tem isso, tem aquilo, piscina, isso, aquilo outro, mas agora os hotéis estão colocando assim na Europa. Energia 100% renovável, não possui colherinha de plástico, não possui garrafa plástica, não possui copo plástico. Isso está na lista dos benefícios de você estar naquele hotel. Mas às vezes são coisas que a gente pode fazer em casa. Pode e deve, né? Separando o lixo adequadamente, usando um copo, né, como esse de vidro, ao invés de plástico. A garrafinha de plástico. São quando coisas... eu entrei na Ceplan, tinha lá um pacote de copo de plástico. Falei, zera isso, cada um traz o seu copo e a sua caneca, que não é possível que a gente Aqui na Rádio PF também, cada um tem a sua caneca, tem o seu copo e essa... E é tudo, né, Zomara? Por isso que eu digo assim, a gente precisa ter, pensando nas cidades, mas a gente precisa pensar que as cidades dependem do campo na produção do alimento, então tem que ter uma relação de transporte, mobilidade e preservação dessas áreas de campo também, porque muitas vezes os rios estão nessas propriedades rurais, então precisa ter um trabalho ali. Precisamos pensar aonde a gente vai descartar os nossos resíduos sólidos, que são questões mais amplas. E aí precisamos pensar também nessa questão da moda sustentável, porque daí agora com esse processo todo de doações, uma coisa que deixou todo mundo chocado foi que as pessoas estavam doando lixo, né? Ao invés de doar roupas usáveis, estavam doando roupas em péssimo estado. Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer com o resíduo do vestuário. Ele é um resíduo sólido que demora, muitas vezes essas roupas sintéticas demoram tanto quanto uma sacola plástica. E o consumo de moda é um consumo que hoje... Sim, a gente já tem lixões no mundo de roupa. São muitas questões. E a gente precisa começar, enquanto sociedade, a mudar a nossa maneira, né? O que é bem difícil. Mas o trabalho tem que ser nesse sentido. Bom, Ana, a gente está terminando aqui esse espaço. Eu queria que tu deixasse primeiro um recadinho positivo, assim, de que a gente pode mudar tudo isso, começando devagarinho, vai ser um processo longo, mas enfim, a gente pode. E eu queria que tu dissesse qual é a cidade do Brasil que hoje pode servir como um modelo de transformação. Continua sendo Curitiba? Tem outra? Tá. Sobre a cidade do Brasil, que é mais fácil, Curitiba sempre é uma referência. Quando eu faço cursos fora, as pessoas falam, você é do Brasil, conhece Curitiba? Curitiba. Curitiba tem vários problemas, mas tem muitos exemplos positivos. Então, Curitiba, sim. E Recife, né? Recife tem se firmado como uma experiência que eu também não conheço. Eu conheço. Pois é. Mas acho que eu conheci numa outra época, se mudou. Mas Recife tem muitas experiências legais, é uma cidade que está se destacando em vários rankings mundiais e tem trabalhado com todas essas questões de políticas voltadas para as pessoas, economia criativa. Economia criativa tem que ser muito fortalecida, né? Que é aquela coisa tudo que envolve a criação, né? A arte, cultura, enfim. E eles estão trabalhando também com espaços públicos, com ciclovias, praças, parques, né? Toda uma relação. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada em Recife e Curitiba, naturalmente. E Passo Fundo, é claro, né? Que dentro das cidades médias, não porque a gente está aqui, não porque eu tenha trabalhado, mas dentro das cidades médias a gente conseguiu implantar modificações muito importantes e elevar os índices de Passo Fundo em todos os aspectos, né? Tanto de interesse para investimentos, quanto para qualidade de vida para idosos, para crianças. E isso vem desse trabalho continuado aí desde 2013, que a gente começou com isso, e que vem sendo dado sequência, e a cidade vem angariando essas posições. Então, como uma cidade média, né? Porque Curitiba e Recife são capitais e grandes cidades. Então, como cidade média, Maringá também é uma cidade que tem... Maringá e Londrina são duas cidades que também, dentro desse contexto das cidades médias, e, naturalmente, São José dos Campos. Meu irmão mora lá, então é uma cidade que eu tenho muito contato e que eu te diria que hoje, assim, mais que tudo, é uma cidade que tem que ser visitada, conhecida, a experiência que tem sido feito lá.
desde carro elétrico, no compartilhamento de carro elétrico. Hoje a gente vai para lá e pega o quê? Um carro elétrico no aeroporto de Guarulhos e larga num estacionamento em São José dos Campos. Olha só, paga que fantástico. R$90 e isso é um programa da cidade de São José, o tal do Bip Bip, tem lá. Entende? Então são muitas inovações. Claro que lá eles têm o ITA e outras empresas, mas eles estão muito focados nessa parte de estruturar a cidade a partir de estratégias inteligentes. E eu acho, Zulmara, que o ser humano sempre tende a buscar se desenvolver, né? Então a gente hoje tem todos esses problemas, mas eles nascem do próprio desenvolvimento que a humanidade teve nos últimos tempos. Então quando a gente fala assim, a gente vê lá nos anos 50, Niemeyer construiu Brasília com aquelas caixas de vidro, toda a arquitetura era de caixa de vidro porque o ar-condicionado tinha libertado o arquiteto. Aí não precisava mais usar estratégias porque eu ligava o ar e deu. Logo se descobriu que não era assim, que precisava voltar. Então a gente consegue, a gente vai e agora a gente tem que olhar que a gente foi demais e vai ter que voltar. Mas eu tenho fé que a gente consegue. Pode demorar um pouquinho, mas vai conseguir. Sempre demora, nada. É porque a gente está num contexto imediatista. Muito ansioso para resolver. Mas o mundo tem seu tempo, a natureza tem o seu tempo, a vida tem o seu tempo. Então a gente tem que ir fazendo, não pode desistir, né? Tá certo. Ana, muito obrigada, viu, por estar aqui conosco. Acho que foi ótimo o nosso papo. E eu quero convidar todo mundo para acompanhar esse Pod Café, no Facebook da Rádio PF, também no canal do YouTube da Rádio PF e no canal de conteúdo do Spotify, que tá lá, você encontra como Rádio PF+. Até o próximo.